Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Você confere agora os destaques internacionais. Eu começo com uma notícia aqui do Brasil. Moradores do interior de São Paulo e Minas Gerais experimentaram fortes tempestades de areia nos últimos dias. O fenômeno é comum nessa época do ano, mas piorou por causa da seca extrema. Esta cena tem se repetido em cidades paulistas e mineiras, uma gigantesca nuvem de poeira alaranjada que engole a paisagem em poucos minutos. Esta ocorreu em Ilha Solteira, um município no interior do estado de São Paulo. As tempestades de areia são comuns nesta época do ano, mas o fenômeno foi intensificado pela seca extrema. A meteorologista Estael Cias, da agência Metsul, destaca que, de certa forma, esses ventos são comuns, mas não nessa dimensão como está sendo visto em 2021. Segundo a especialista, isso é resultado de um longo período de escassez de chuva. As rajadas de vento encontram o solo arenoso e jogam na atmosfera poluição, detritos e resíduos de queimadas. Esse tipo de tempestade, frequente em regiões desérticas, pode chegar a milhares de metros de altura até 160 quilômetros de largura e durar várias horas. A Pfizer iniciou os testes com uma pílula contra a Covid-19 em pessoas expostas ao vírus. Várias empresas trabalham em possíveis antivirais orais, que imitariam o que o medicamento Tamiflu faz contra a gripe e evitaria que a doença progredisse para um estado grave. A Pfizer começou a desenvolver esse medicamento em março de 2020. Os pesquisadores estão avaliando a substância em combinação com o ritonavir, que já é usado contra o vírus da AIDS. O ensaio clínico envolverá 2.600 adultos. Eles vão participar dos testes assim que apresentarem sinais de infecção por Covid e assim que souberem que foram expostos ao vírus. O grupo receberá aleatoriamente uma combinação do medicamento e ritonavir ou um placebo, 2 vezes ao dia por 5 a 10 dias. O objetivo do teste é determinar a segurança e eficácia da prevenção de uma infecção por Covid e o desenvolvimento de sintomas até o 14º dia após a exposição. A pílula é conhecida como um inibidor de protease e em testes de laboratório demonstrou interromper o efeito de replicação do vírus. Se funcionar, pode ser eficaz apenas nos estágios iniciais da infecção. A partir do momento em que a Covid progride para um estado grave, o vírus basicamente parou de se replicar e os pacientes sofrem de uma resposta imunológica hiperativa. E ainda falando de coronavírus, o Japão anunciou recentemente que vai encerrar o estado de emergência decretado por causa da pandemia de Covid-19. O número de casos vem caindo no país. O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro Yoshihide Suga em meio à queda no número de casos de Covid-19 em todo o país. Graças ao trabalho árduo de todos, o número de novas infecções diárias, que estava acima de 25 mil em meados de agosto, caiu para 1.128 pessoas até ontem. O premier acrescentou que a ocupação de leitos hospitalares em todas as regiões voltou para menos de 50%. De forma geral, as medidas de emergência limitam a venda de bebidas alcoólicas, o horário de funcionamento dos restaurantes, assim como o número de participantes em grandes eventos. Elas foram mantidas em vigor em boa parte do ano, incluindo o período dos Jogos Olímpicos de Tóquio. O Japão foi menos atingido do que muitos outros países em grande parte da pandemia de Covid-19, com cerca de 17.500 mortos em uma população de 125 milhões de habitantes. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico anunciou que foi alcançado um acordo sobre um imposto corporativo de 15% em todo o mundo para as multinacionais. Em um comunicado, a OCDE disse que a medida vai redistribuir mais de 125 bilhões de dólares em lucros de cerca de 100 das maiores e mais lucrativas multinacionais do mundo. A organização destacou que, com isso, as empresas vão pagar sua parte justa de impostos.
Na reta final da negociação, a iniciativa recebeu o apoio de países antes relutantes, como Irlanda, Estônia e Hungria. Apenas 4 das 140 jurisdições envolvidas acabaram não aderindo: Quênia, Nigéria, Paquistão e Sri Lanka. A taxa vai ser apresentada no final do mês, durante uma cúpula do G20 em Roma. A medida está estruturada em torno de 2 pilares: um imposto societário mínimo de 15% para as empresas que faturam mais de 750 milhões de euros por ano e uma medida para que os rendimentos pagos pelas grandes empresas cheguem aos países onde obtêm os lucros, e não onde fica a sede. Esta última medida vai ser aplicada às multinacionais com faturamento global superior a 20 bilhões de euros e rentabilidade superior a 10%. Os Estados Unidos criaram 194 mil empregos em setembro. Isso fez o índice de desemprego cair até 4,8%, segundo dados publicados pelo governo. Segundo especialistas, pode ser um sinal de que a variante Delta da Covid-19 gerou dúvidas nas empresas e freou o emprego. O Departamento do Trabalho apontou que o emprego aumentou nos setores de lazer e hotelaria, segmentos muito afetados pela Covid-19. O setor de educação apresentou redução de vagas. O presidente americano, Joe Biden, comemorou a redução da taxa de desemprego e atribuiu os dados fracos da geração de vagas aos casos de Covid-19 no começo do mês de setembro. E olha, ainda falando dos Estados Unidos, o Senado americano aprovou um projeto de lei que permite aumentar o teto de endividamento do país até dezembro. Democratas e republicanos no Congresso chegaram a um acordo para aumentar o teto da dívida até dezembro. O texto elevaria o teto da dívida em 480 bilhões de dólares com base em seu nível atual, para honrar os pagamentos até o começo de dezembro. A Câmara de Representantes, de maioria democrata, deve aprovar a norma em meados da próxima semana. Depois de dias de tensão, o líder democrata no Senado, Chuck Schumer, anunciou a boa notícia de um acordo entre as partes para elevar o limite da dívida. Estimulada pela esperança de um acordo, os principais índices de ações fecharam em alta em Nova York nesta quinta-feira. E uma última informação: a Polônia afirmou recentemente que quer permanecer na União Europeia. O anúncio aconteceu após uma polêmica e histórica decisão da Justiça do país. Especialistas consideram que a decisão poderia levar a um polexit, a saída do país do bloco. Após a polêmica, a Comissão Europeia manifestou preocupação e advertiu que vai utilizar todos os instrumentos possíveis para proteger a primazia do direito europeu. The EU is a community of values. A União Europeia é uma comunidade de valores e leis, é isso que faz a nossa união e nos torna fortes. Manteremos os princípios fundamentais da ordem jurídica de nosso sindicato. The founding principles of our union's legal order. A divergência entre o bloco e o país gira em torno de um novo sistema disciplinar para os juízes poloneses, que, segundo a União Europeia, ameaça gravemente a independência do poder judiciário na Polônia. As controversas reformas judiciais foram introduzidas pelo Partido Conservador, Lei e Justiça. No mês passado, o comissário europeu encarregado da economia, Paolo Gentiloni, advertiu que o caso poderia ter consequências sobre a liberação de fundos para a recuperação da economia polonesa. A Comissão Europeia pediu em setembro que a Corte de Justiça da União Europeia impusesse sanções diárias à Polônia até que o país suspenda as reformas judiciais. O episódio gera um novo temor de que a Polônia acabe deixando o bloco, o que poderia afetar a estabilidade da comunidade. Aktu powołania sędziego przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Por hoje é isso, muito obrigada pela sua companhia, um ótimo dia para você e até mais.